Agora a gente volta a falar sobre o encontro presencial entre Lula e Trump, que aconteceu, finalmente aconteceu. Os chefes de estados reuniram durante uma agenda na Malásia e começaram a conversar um pouquinho mais. Na verdade, na prática de resolução do tarifaço, que é o que importa, ainda não temos nada. A gente tem Lula de um lado muito otimista, Trump de um lado bem cauteloso. Deixa eu conversar com o Alisson Correia agora, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos. Queria saber como é que vocês receberam essa reunião e, inclusive, as falas, né, dos presidentes na sequência, Lula com todo o seu otimismo, já Trump um pouquinho mais cauteloso, do tipo, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Como é que o mercado está reagindo hoje, hein? Boa tarde, Alisson, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Boa tarde para todos os telespectadores. Pois é, a gente já vem de uma certa movimentação positiva. Apenas pela expectativa, o mercado na semana passada já caminhava bem, né? O dólar para baixo, a bolsa subindo. De certa forma, os investidores estavam animados, né, com esse possível encontro, que até então era apenas uma expectativa. Na sexta-feira, a gente teve algumas falas atrapalhadas aí por parte do presidente, né, em relação aos ataques, né, dos Estados Unidos, algumas embarcações ali no Mar do Caribe. Isso acabou, de certa forma, pegando mal e todo mundo ficou um pouco apreensivo na sexta-feira, né? Será que aconteceria? Será que poderia ser cancelado esse encontro? Enfim, então a gente foi dormir com uma dúvida no ar, né? Mas no fim das contas o encontro aconteceu, foram 45 minutos muito bons, foram bons, pelo menos há meses atrás nem se imaginava a possibilidade desse encontro e de repente, principalmente depois da conferência da ONU, a gente sentiu o clima de certa forma mais leve. Assim como você bem colocou, Paula, ainda de fato concreto a gente não tem nada, a gente continua sendo o país, junto com a Índia, que temos as maiores tarifas aí nesse rol aí de taxações que o Trump iniciou nesse seu novo mandato. Então, a carta que o Lula entregou foi exatamente um pedido de suspensão para que esses 50% de taxações que a gente tem para alguns produtos brasileiros fossem realmente suspensos, para que se iniciasse uma negociação, que é exatamente o que os Estados Unidos acaba de fazer com a China, né? O Trump também se encontra com o Xi Jinping na quinta-feira na Coreia do Sul. Então, o que o Brasil está tentando fazer é exatamente esse mesmo acordo. O Trump abriu a porteira e disse que realmente agora as negociações podem começar, e o governo brasileiro também aí já encaminhou alguns representantes e parece que essas negociações já iniciaram no dia de hoje, mas novamente ainda a gente não tem nada concreto, mas independente disso, os mercados estão reagindo muito bem. No início do mês, principalmente na primeira quinzena, a gente chegou a nossa bolsa chegou a estar caindo mais de 4%, exatamente por conta dessas apreensões. Claro, não é somente esse contexto, temos muitos fatores internos também, mas essa apreensão em relação às negociações com os Estados Unidos também pegavam. Já nessa última semana para hoje, o nosso índice Bovespa, por exemplo, já passou até positivar no mês. Ou seja, né, respondendo à tua pergunta, os mercados estão bem animados, isso que ainda não saiu de fato a suspensão ou a diminuição dessas tarifas, que é o que a gente tanto quer. Agora, Alisson, no início aqui do Tarde Band News de hoje, eu conversei com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, e ele chegou a comentar um pouco do que ele imagina que aconteça, por exemplo, nessa negociação, e o quanto, para ele, o presidente Lula deveria ficar focado na negociação das tarifas, né? Porque, por exemplo, quando se fala de não baixar as tarifas para tudo, mas pelo menos colocar ali como exceção carne e café, é algo que o próprio país americano vai querer. Então, é algo que o próprio país americano pode colocar. Isso não seria uma vitória para o Brasil, seria até muito mais uma vitória para os Estados Unidos do que para o Brasil, porque os consumidores de lá estão realmente incomodados com o preço desses produtos que estão chegando por lá. Então, o que seria, no seu ver e no mercado, nesse momento, a negociação ideal para se fazer sobre essas tarifas? Então, a ideal é, na verdade, utilizar aquilo que eles mais precisam como uma carta na manga para a gente conseguir levar num rol
da maior quantidade de produtos para termos uma diminuição das tarifas. A gente tem que ter claro que a gente não vai ter uma isenção, ninguém no mundo está conseguindo uma isenção. Acho que pós-Trump, ainda mais nesse novo mandato, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo comercialmente falando em relação a eles. Então, o Trump ele starta o seu governo taxando o mundo inteiro em 10%. O que aconteceu foi que o Brasil recebeu um plus, vamos colocar assim, de 40%, com exceção de alguns produtos. Então, eu acho que o que o Brasil tem que utilizar é exatamente essas que ele tem para negociar, como a nossa soja, a nossa carne, suco de laranja, o próprio café. Sim, você tocou num ponto extremamente importante e o embaixador sabe muito bem disso, que é exatamente são os produtores, são os empresários norte-americanos que estão pressionando o governo também. Não é que o Trump acordou e realmente passou os seus pontos contrários às políticas brasileiras. Muito pelo contrário. O Trump olha 100% para o bolso, é um cara de negócios, e aí ele está sendo muito pressionado porque eles começaram a pagar muito mais caro nesses produtos que são muito consumidos por lá. E com certeza, a gente não pode morrer nesses produtos porque seria muito fácil ele falar, não, tá bom, eu isento, diminuo, eu corto em 50%, para a gente realmente, diante de centenas de produtos que estão sendo taxados, não seria uma boa negociação. Então, eu acho que ele tem que saber jogar e deixar claro também, de certa forma, de que os Estados Unidos não é o nosso único consumidor. Então, de certa forma, em agosto a gente teve a nossa diminuição de exportação dos produtos que foram taxados pelos Estados Unidos, a gente acabou não diminuindo tanto como se poderia imaginar. Ou seja, isso significa que nós temos outros parceiros para tentar desovar, né, esses produtos. Então, claro que os Estados Unidos é um grande parceiro, super importante, mas não é o único que existe, né? E não chega a 10% do nosso PIB, nossa exportação. Então, claro, vamos tentar manter a política da boa vizinhança, mas temos também argumentos, né? O principal dele, óbvio, que é o superávit histórico que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil, mas acho que temos formas aí de conseguir jogar melhor aí em relação a essa negociação. Tá certo, obrigada, Alisson. Vamos acompanhar, né? Táticas de negociações, Trump a gente sabe que tem. Lula eu acho que tem também, ele sabe conversar muito sobre esses assuntos. Até mais, viu? Obrigada. Até mais, Paulo. Obrigado. Boa semana.